Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nesta noite nós iremos meditar num assunto bastante interessante. Esse assunto, ele é importante para todos nós. E gostaria que você, onde estivesse, você parasse um pouquinho para ouvir. Porque eu não sei com quem eu estou falando, mas Deus sabe. E talvez você, eu digo talvez porque eu não sei com quem eu me dirijo. Eu não sei a quem estou falando, mas uma coisa eu sei. Todos nós precisamos saber deste assunto. Salvação. Você já é salvo? Se você já é salvo, amém. Glória a Deus por isso. Quem sou eu para questionar? Mas eu gostaria que você ouvisse o que a palavra do Senhor nos diz. E nesta noite, neste momento, nós vamos fazer algumas perguntas e, obviamente, vamos dar as respostas de acordo com a palavra do Senhor. Talvez você tenha até alguma surpresa. Por isso que eu digo a você, preste atenção no que está na palavra do Senhor, no que vai ser ministrado em nome do Senhor Jesus. Há uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 19, e eu quero ler a partir do versículo 23 até o versículo 26, onde Jesus nos fala a respeito do perigo das riquezas. Disse Jesus: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eu queria que você ouvisse essa pergunta com atenção. Os discípulos perguntaram a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Esta pergunta foi feita ao Senhor Jesus, e Ele nos dá a resposta no versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Não sei se você entendeu, mas eu vou explicar para você. Os discípulos perguntaram a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus diz: isto é impossível aos homens. Se a gente chegasse e perguntasse às pessoas de uma forma geral, quem gostaria de ser salvo? Todo mundo gostaria de ser salvo. Pelo menos aqueles que são tementes a Deus. A gente não pode dizer nesse momento, porque a gente sabe que não está acontecendo na realidade em nosso país. Mas é comum nos domingos, à noite principalmente, as igrejas estarem lotadas de pessoas que estão ali com o propósito de agradar a Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus. E estas pessoas, elas no seu subconsciente, elas estão preocupadas consigo. Não só no presente, mas também preocupadas com a salvação delas. Algumas não têm a menor noção do que fazer, como agir. Gostaria de ser salvo, tem desejo, está procurando de alguma maneira agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas não tem o conhecimento, não tem ainda as informações corretas. Por isso que eu te digo, esse assunto ele é de suma importância para nós seres humanos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que os crentes, ou pelo menos alguns crentes, dizem que são salvos? Você já ouviu com certeza, e talvez até tenha questionado. Por quê? Porventura são melhores do que nós? Porventura tu é melhor do que eu? E às vezes são pessoas que a gente até conhece de longas datas. E se diz: eu te conheço, eu sei o teu passado, eu sei o que tu fazia, e tu agora vem dizer que é salvo? É um pouco difícil de entender isso, humanamente falando. Porém, para a gente entender o porquê de Jesus ter dito aos seus discípulos que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus,
Daí os discípulos perguntaram a Jesus: olha, se um rico, que é um rico, que pode fazer muitas coisas, que pode fazer muitas caridades, que pode fazer muitas boas obras, tem essa dificuldade toda para ser salvo, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus diz para ele: isto é impossível aos homens. Eu quero que você entenda que Jesus disse que a salvação é impossível aos homens. E agora? Como é que a gente explica uma série de coisas? Como é que a gente explica uma série de coisas a respeito da salvação, se o próprio Senhor Jesus já disse de antemão que a salvação é impossível aos homens? Sabe por que esse fato aconteceu? Porque um momento antes, um jovem se aproximou de Jesus e disse: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Versículo 16. Olha que pergunta fizeram ao Senhor Jesus: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Quantas e quantas pessoas não estão interessadas em alcançar a vida eterna? Quantas e quantas pessoas fazem coisas absurdas com o intuito de alcançar a vida eterna? Jesus disse para aquele jovem: por que você me chama? Por que você pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um: Deus. Aquele jovem queria fazer coisas boas para alcançar a vida eterna. Aquele jovem queria realizar boas obras para alcançar a vida eterna. Jesus disse para aquele jovem, no versículo de número 17: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se você quer ter a vida eterna, se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. No versículo 18, aquele jovem pergunta: quais? Quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem replica: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda para alcançar a vida eterna? Que me falta ainda? Aquele jovem perguntou para Jesus: o que é que me falta ainda para alcançar a vida eterna? No versículo 20. Olha que esse jovem, ele observava as palavras do Senhor, os mandamentos, e ele chegou a confirmar: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Aí Jesus responde para ele no versículo 21: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Daí a razão de Jesus chamar seus discípulos e dizer para eles que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em seguida, seus discípulos perguntam: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Isto é impossível aos homens. Como vocês podem perceber, esse assunto ele é de grande importância. E como é que fica aquela pergunta? Os crentes dizem que são salvos, como é que pode? Por que os crentes dizem que são salvos? Ou pelo menos alguns deles. Escuta com atenção. A salvação, de fato, segundo Jesus, é impossível aos homens. Por que Jesus disse isto? Que a salvação era impossível aos homens. Para a gente entender isso, a gente precisa compreender o que Deus nos fala a respeito do homem, a respeito da salvação. A respeito do homem, observe com carinho a situação do homem de uma forma geral. Está escrito, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu, você, todos, sem exceção, todos pecaram, carecem da glória de Deus. No capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 9 e 10, que não há vantagem sobre nenhum dos homens. Ele diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 10, ele diz assim, como está escrito, não há justo nem um sequer. Esta é a revelação acerca de nós, seres humanos.
todos nós somos pecadores. Não há um justo, nem um sequer. Daí a razão de Jesus dizer: a salvação é impossível aos homens. Por quê? Você vai começar a entender agora. Porque Jesus responde para aquele jovem que perguntou: o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus diz para ele algo bem interessante no versículo de número 21. Se queres ser perfeito, olha, para poder ser salvo, para poder ter a vida eterna, tem que ser perfeito. Não se pode obter a vida eterna sem ser perfeito. Daí a razão de Jesus dizer para aquele jovem: queres ser perfeito? Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Em outras palavras, faça tudo quanto eu fizer. Seja como eu, segundo Jesus, seja como Jesus, para você ter a vida eterna. E aquele jovem saiu triste, como a gente sabe no contexto. O que é que Deus diz a respeito da salvação? Deus mostrou que o homem é pecador, que todos nós estamos debaixo de pecado, que não há vantagem em nenhum, todos estão debaixo do pecado. E o que é que Deus diz a respeito da salvação? Presta atenção. João 3,16, a maioria conhece esse texto, é conhecido como o coração da Bíblia. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa passagem, Deus já nos mostra que Ele deu o seu Filho, que Ele amou o ser humano, mesmo pecador, com a finalidade de que ele não perecesse, mas que ele tivesse a vida eterna. Para isso, ele teria que crer no Filho de Deus. E aí surge aquela grande interrogação: eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para eu entender que eu não tenho que fazer nada para ser salvo, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus usa o apóstolo Paulo para nos explicar a respeito da salvação. E em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo nos mostra de uma maneira muito clara a respeito da salvação. Diz o Senhor através de Paulo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa interessante. A salvação é pela graça, mediante a fé. A salvação não vem de nós, é um presente de Deus, não vem de obras, é dom de Deus. No versículo 9, diz o Senhor através de Paulo: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Como você pode perceber, é muito claro o texto. A salvação não vem de nós, a salvação não vem de obras. Isso quer dizer que não importa o que nós fizemos, não importa o que nós fazemos, a salvação não vem de nós. Não importa também o que iremos fazer no futuro, a salvação não vem de nós. Não importa quem somos, não importa quem fomos, não importa quem seremos, a salvação não vem de nós. A salvação é um presente de Deus. Jesus disse que a salvação é impossível aos homens. Se você observar, o Senhor diz que a salvação é pela graça. No versículo 8 diz: pela graça sois salvos. Pela graça. Graça, favor não merecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas o Senhor nos deu a sua graça. E só deu a mim, só deu a você? Não. O Senhor deu a graça para todos. A graça salvadora de Deus veio para todos. Paulo, quando ele escreve a Tito a respeito da salvação, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz, ele explica, ele mostra a respeito da salvação. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você que está me ouvindo nesse momento, saiba que a graça de Deus se manifestou salvadora a você também. A graça de Deus, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós, seres humanos, estaríamos perdidos. Mas a graça salvadora de Deus se manifestou
a todos os homens. Olha que coisa linda. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas aí vem aquela pergunta: meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, não dá, tem que ser feita alguma coisa. Assim como aquele jovem, o que é que me falta fazer por ter a vida eterna? Deus, usando o apóstolo Paulo mais uma vez, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 22, Paulo diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado, no versículo 24, olha que coisa linda, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É de graça, meu amigo. E se você não está entendendo, o Senhor diz que é gratuitamente, você não tem como pagar, você não teria como fazer nada para poder ser salvo. Por isso que Deus disse, através de Jesus, impossível aos homens. A única coisa que você pode fazer, que vai agradar a Deus, parece uma coisa muito grande e difícil de ser feita, mas eu vou te mostrar. Hebreus 11:6. A única coisa que você pode fazer que agrada a Deus, está aqui: fé. Como diz o texto, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Interessante que quando a gente fala a respeito disso, a gente se lembra do ministério de Jesus em uma determinada ocasião, em um determinado momento, quando se aproximam de Jesus pessoas também interessadas na vida eterna. Lá em João capítulo 6, versículo 28 e 29, e fizeram a Jesus uma pergunta, bem parecida com a pergunta daquele jovem. Qual foi a pergunta? Está aí na Bíblia. Dirigiram-se, pois, a Jesus e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Quantas vezes você parou e disse: eu quero fazer as obras de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer alguma coisa para Deus, porque eu estou interessado, você não está dizendo, mas no seu interior você está interessado em vida eterna, em salvação, em agradar a Deus. Perguntaram a Jesus: que faremos, pois, para realizarmos as obras de Deus? Observe que a pergunta foi feita no plural: as obras de Deus. Jesus responde de maneira clara, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra é uma só. É uma só que a gente pode fazer que agrada a Deus. A obra de Deus é esta: que você creia naquele que por Deus foi enviado. Que você creia naquele que por Deus foi enviado. Que você creia naquele que por Ele foi enviado. Quem foi que Deus enviou como Salvador? Jesus. Deus amou o mundo que deu Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a salvação, a única obra que você pode fazer, a única obra que alguém pode fazer é esta: crer em Jesus. E que obra é esta? Fé. Fé. Não tem outra coisa que a gente possa fazer para a salvação. A salvação, meu querido, ela está bem pertinho de você. A salvação, à luz da palavra de Deus, ela está no teu coração e na tua boca. Não é longe de você, não é algo que a gente não pode alcançar. Se a gente for fazer pelos nossos méritos, impossível. Mas Deus nos diz que a salvação está na nossa boca e no nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Escuta com atenção. Hoje você pode ter uma resposta diferente a respeito da salvação. Olha o que é que o Senhor nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece?
serás salvo. Aquilo que era impossível aos homens, Jesus disse, mas para Deus é possível. Deus fez por onde o homem desfrutasse da salvação, apenas confessando. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No versículo 10, Deus explica por que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que obra faremos para crer? Nenhuma. Vou te levar para que você possa entender uma passagem. Jesus sendo crucificado, ao seu lado 2 ladrões, um da direita e outro da esquerda. Um deles, no momento certo, na sua última hora, no seu último momento, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo porque creu em Jesus. Foi salvo porque falou, porque confessou. O outro estava ali bem pertinho da salvação, na mesma condição do outro. Pereceu porque não creu, porque não confessou. Como você pode perceber, a salvação hoje ela é possível através de Jesus. Precisamos crer no coração e confessar com a nossa boca. A salvação, meu querido, é de graça. Eu tenho que enfatizar isso, porque as pessoas ficam preocupadas e por conta da sua preocupação, às vezes cai nas mãos de pessoas que têm más intenções, aproveitadoras, e explora as pessoas, lhes prometendo, e no final, nenhum nem outro. Como disse Jesus aos fariseus: vocês fariseus percorrem o mundo inteiro para transformar alguém em prosélito, e depois de torná-lo em prosélito como um fariseu, torna ele filho do inferno 2 vezes mais. A salvação é de graça. É de graça porque a gente não teria como pagar. Jesus diz lá em Apocalipse 22:17. Ele usa o Espírito no texto, ele usa a igreja. Ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba de graça a água da vida. É um presente de Deus. Como diz Romanos 6:23. Paulo nos mostra, Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O nosso salário é a morte, porque nós somos pecadores. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. O nosso salário, o que a gente merece como recompensa, é a morte. E não se trata desta morte que a gente conhece ela, não. Aqui se trata da morte eterna. O salário do pecado nos leva para a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Olha, meu querido, quando eu digo grátis, é grátis para a gente, mas para Deus foi um preço muito caro. Para Deus foi um preço muito alto. Para Jesus foi um preço muito caro. Eu não vou dizer tudo, porque não conheço tudo, é impossível saber tudo, mas eu vou te dizer poucas coisas a respeito de Jesus. Ele subsistia em forma de Deus. Ele tinha a companhia de Deus, seu Pai. Ele tinha a companhia de anjos, de arcanjos, de querubins. Ele era exaltado, glorificado. Ele não tinha corpo humano, ele tinha um corpo celestial. Ele estava nas mansões celestiais, recebendo todo o louvor, toda a adoração. Jesus, ele se esvaziou, como diz a palavra de Deus. Ele se transformou em homem, veio viver neste mundo. E aqui foi vilipendiado, foi zombado, foi criticado, apanhou, sofreu, no final subiu numa cruz, foi crucificado, preço muito caro. Na última hora de sua vida, ele gritou:
Deus meu, por que me desamparaste? Deus, o Senhor, amoroso, misericordioso, por alguns instantes teve que abandonar Jesus. Jesus, por alguns instantes, teve que ser desprezado pelo seu Pai. E essa é a razão, e esse é o motivo de Jesus ter derramado as gotas de sangue do seu suor, quando ele dizia ali: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Não é que ele estava com medo da morte, não é que ele estava com medo do que iria passar, ele não queria se separar de seu Pai, porque entre ele e o Pai há uma comunhão tão plena, há uma comunhão total e absoluta, que os dois são um. Eu e o Pai somos um. Foi um preço muito caro, foi um preço muito alto. Morrer, passar o que passou, foi um preço caro, mas para nós, de graça. De graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E tem mais. A salvação, como diz o apóstolo Paulo lá em Tito 2,11, é para todos. É para todos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como diz o apóstolo Paulo, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer te dar a vida eterna. Só depende de você, meu querido. Romanos 2, versículo 11, está escrito: para Deus não há acepção de pessoas. Não importa se você é branco, preto, não importa se você é rico, se você é pobre. Para Deus não há acepção de pessoas. Para você ter convicção disso, para você ter certeza que Deus quer te salvar, eu vou te mostrar uma passagem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para você, meu querido. Esta é a vontade de Deus para você, meu querido. Deus deseja que você seja salvo. Deus deseja que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus também não quer que você pereça. Deus não quer que você se perca. Ele faz questão de dizer, 2 Pedro 3, versículo 9. Diz o Senhor através do apóstolo Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que você pereça, Deus não quer que você se perca, Deus quer que você seja salvo. Para isso Ele providenciou, para isso Ele fez tudo. E o que é que Ele mandou fazer? Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, Ele aparece a seus discípulos e manda fazer o que nós estamos aqui fazendo nesta noite. Marcos 16, 15 e 16. Foi isto que Jesus mandou fazer. Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Ei, meu amigo, por favor, preste atenção no que está escrito. Preste atenção nessa palavra. Por que é que alguém vai ser condenado? Porque pecou? Porque se for porque pecou, já estou condenado. Não é porque pecou, preste atenção. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê, quem não crê será condenado. Não é porque é pecador, porque pecador somos todos. Uns mais, outros menos, não importa. Somos todos pecadores. Nascemos com a semente do pecado. Por isso que a salvação é impossível para nós conseguir. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Olha o que é que o Senhor nos diz. Preste atenção. Jesus falando, João capítulo 5, versículo 24. Disse Jesus: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele jovem que queria ter vida eterna, o que é que eu devo fazer para ter vida eterna? Crer.
mas ele queria fazer com seus méritos, ele queria realizar com as suas ações, ele queria fazer como muitos hoje religiosos querem fazer, estão fazendo, pensando que vão alcançar a vida eterna. Já sei o que você está pensando aí. E agora eu sou Deus, longe disso. Mas eu imagino o que você está pensando. Muitos religiosos estão agora dizendo, mas Tiago disse que a fé sem as obras são mortas. Concordo com você plenamente, absolutamente correto. A fé sem as obras são mortas. E então, não é só crer. É aí que você está enganado. Presta atenção que eu vou te explicar. Para ser salvo, é só crer. E quando a gente crê, daí para frente, o que a gente faz não somos nós, é Deus em nós. Por isso que Tiago disse, se não tiver obra, a fé é morta. Porque a fé que leva à salvação, ela nos transforma, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E no original diz, é uma nova criação. Essa criação agora não é mais tendenciosa ao pecado. Ela é transformada porque as coisas velhas, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Por isso que Tiago disse, se não tiver obras, essa fé é morta. Mas quem está em Jesus, ele tem obras. Sabe por quê? Porque Paulo diz em Efésios 2,10 que quando se crê em Jesus, essa pessoa se torna agora preparada por Deus. É Deus quem faz. Escuta, somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Criado para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sem Jesus, eu ando pelos meus méritos, pelos meus esforços. Com Jesus, eu ando pelas obras que Ele preparou para que eu andasse nelas. Então, a obra boa que alguém faz, é Jesus que faz nele. Não conta para a salvação. Ele só tem aquelas obras boas porque ele já foi salvo. A salvação é pela fé. Precisamos tomar uma atitude. Sim, claro, crer. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ter vida eterna? Atos 16, 30 e 31. Esta pergunta foi feita a Paulo, depois que Jesus havia sido crucificado, ressuscitado, subido aos céus. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que é que você deve fazer para ser salvo? Você deve subir uma escada, descer uma escada, você deve subir um monte, descer um monte, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo para ser salvo? Não. Para ser salvo, você deve fazer isto. Versículo 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Crê. É a única obra que você pode fazer, que alguém pode fazer para a salvação. Crê. Crê em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, o que é que acontece? Nós somos transformados. Nós somos transformados pelo Senhor. Se você observar, você vai perceber que as igrejas evangélicas, os seus membros, na sua maioria são eis isto, eis aquilo. Sabe por quê? Porque foram transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Foram transformados pelo poder do Evangelho. Ex-drogado, ex-maconheiro, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-bandido, ex-ladrão, e sai por aí fora. Sim, era, mas não é mais. Foi transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Para ser salvo, é só crer. Jesus nos promete, quando a gente dá ouvido à sua voz. João 10, 27, 28, 29. Escuta com atenção. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará
das minhas mãos. Meu Pai que me deu, disse Jesus, é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Assume um compromisso com Ele. Assume uma aliança com Ele. É com Jesus. Muitas pessoas são ensinadas. Você precisa ir para a igreja para ser salvo. Se fosse isso hoje, estava todo mundo perdido. Porque ninguém pode ir para a igreja. Proibido por determinação. Estamos aqui fazendo o culto sozinho. Para que você em casa possa assistir, ou onde você estiver. Já pensou? A salvação não está na igreja local. A salvação está em Jesus. Pedro, no capítulo 4 de Atos, versículo 11, versículo 12, ele diz: este Jesus, pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. A glória, a honra é de Jesus. Nenhum homem vai chegar no céu lá e assim com o peito inchado, dizendo: eu estou aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não. Todos quanto entrarem no céu vão entrar porque foram lavados no sangue de Jesus, porque foram perdoados pelo poder que há no nome de Jesus. Agora, nós temos que tomar uma decisão, ou crer ou não crer. E para crer, aí agora vem a consequência. Quando a gente assume um compromisso com Jesus, a gente diz não para o mundo e sim para Jesus. Quando a gente assume um compromisso com Jesus, a gente diz sim para Jesus e não para o mundo. Não se pode agradar a dois senhores. Quem disse foi o Senhor Jesus. Posição que nós temos que tomar. Decisão que nós temos que fazer, escolher entre Jesus e o mundo. Entre o mundo e Jesus. Disse Jesus em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Então Jesus, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Posição. Tem que escolher ou o mundo ou Jesus. Ou Jesus ou o mundo. Jesus chamou a multidão e disse: vocês têm que decidirem. Claro e evidente que pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, a gente não teria a menor condição de fazer alguma coisa. Mas, quando a gente toma a decisão, dali para frente agora, é com Jesus, é com Ele. No versículo 35, Jesus diz para aquela multidão: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aqui está a condição agora. Você escolhe ou o mundo ou Jesus ou o mundo. Não se pode estar com Jesus e com o mundo ao mesmo tempo. Não se pode. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Não se pode estar com os dois. O mundo jaz no maligno. O mundo é inimigo de Deus. O mundo está reservado para o dia do juízo. O mundo não tem nada com o Senhor. Embora Deus tenha amado o mundo, as pessoas que estão no mundo, e quer que elas se convertam, que elas sejam salvas, que elas se libertem. Como disse o próprio Senhor Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer salvar a sua vida? Você vai perder a vida humana, terrena. Quem perder a vida terrena, a vida humana, por causa de Jesus e por causa do Evangelho, salva-la-á. 36, disse Jesus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? O mundo aqui, talvez você viva 100 anos, 100 e poucos anos no máximo. E depois que você morrer, só tem dois destinos: ou Jesus, ou o inimigo. Não tem outra opção. Ou o céu com Jesus, ou o inferno sem Jesus. 37, disse Jesus:
Que daria o homem em troca de sua alma? Se a gente pudesse, a gente compraria, a gente pagaria, a gente faria tudo. A história conta que muitos e muitos antepassados nossos pagaram fortunas para ser salvos. Ainda hoje tem pessoas que compram pela fé deles, uma fé cega, uma fé morta, paga, como se fosse conseguir de Deus alguma coisa. Mas não tem como, impossível. Põe na sua cabeça que Jesus disse: é impossível você ser salvo pelos seus méritos. Versículo 38, Jesus fala para nós: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora chegou o momento de assumir um compromisso: ou Jesus ou o mundo ou Jesus. O Evangelho é uma posição que a gente toma pela fé em seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa procurar praticar seus ensinamentos, procurar pôr em prática sua palavra, procurar viver de acordo com a sua vontade, não de acordo com o mundo, nem com a vontade própria. Está escrito: quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de Jesus e das suas palavras, Jesus, quando vier, vai se envergonhar dele também. Você precisa assumir uma posição: ou Jesus ou o mundo ou Jesus. Não se pode as duas coisas. Salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Aquilo que era impossível aos homens, Deus tornou possível. Conta uma história, é bem rápido, que um determinado homem chegou numa praça e havia muitos pássaros comendo o que estava no chão. Aquele homem se aproxima e pega um pão e começa a desmanchar e joga as migalhas para aqueles pássaros. Na proporção que ele se aproxima e começa a jogar, os pássaros batem asas e voam. Aquele homem, com toda boa intenção, queria alimentar os pássaros, mas o pássaro tinha uma outra natureza, que não entendia a natureza do homem, e voaram. Deus fez o seguinte: na pessoa de Jesus, ele se fez homem para habitar no meio dos homens e fazer o que os homens não podiam fazer. Jesus veio para fazer. Assim como os homens não podiam serem salvos, Jesus veio para salvar os homens, porque ele mesmo disse: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele fez tudo. Tudo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo São Paulo nos mostra de uma maneira especial que tudo provém de Deus. Tudo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, Deus foi quem fez tudo. O homem não fez nada para a salvação. Quem fez tudo foi Deus. Tudo provém de Deus. Versículo de número 19. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É para a gente saber: Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Olhando? Não. Observando os pecados, os erros? Não. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Deus foi quem fez tudo, através de Jesus Cristo. Quando a pessoa se rende a Jesus, Deus não imputa a ele suas transgressões. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa passagem, ela mexe comigo. Mas mexe comigo profundamente. Porque Paulo usa uma expressão aqui que é muito forte. É uma expressão muito forte.
Ele primeiro nos exalta, dizendo que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixador é a maior autoridade que pode existir de um país em outro país. Aqui está se falando dos céus. Somos embaixadores em nome de Cristo. Como? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. E ele diz agora, em nome de Cristo, pois, rogamos. Essa palavra é muito forte. Rogar, implorar. Rogamos, pois, que vos reconcilieis com Cristo, com Deus. Meu amigo, não tem mais problema do lado de Deus. O problema agora é nosso. Deus fez tudo, Deus realizou tudo, Deus fez toda a obra e disse para nós agora apenas, creia em Jesus, creia no meu filho, eu fiz tudo por você, creia, acredite, tome posse da vida eterna. Como é que isto foi possível? Como é que isso foi possível? Sim, a justiça de Deus não podia ser abalada, e para que isso acontecesse, Jesus pagou nosso pecado. No versículo 21, o apóstolo Paulo diz que Jesus se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando você diz, Jesus, tu és a partir de hoje meu Deus, tu és a partir de hoje meu Senhor, tu és a partir de hoje meu Salvador, Deus pega a justiça de Jesus e coloca sobre você. Deus pega seus pecados e coloca sobre Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus não conheceu o pecado, mas ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora, é você que decide. O mundo com seus prazeres, porque o mundo tem muita coisa boa, só que as coisas boas do mundo, elas são passageiras, elas são efêmeras, elas têm pouca durabilidade. O mundo com os seus prazeres, que são temporários, ou Jesus com a eternidade, a vida eterna. O que é que você quer? Nós estamos aqui no mundo. O mundo aí, a gente faz o que a gente quer. Sim, quem quiser faz o que quer no mundo, está aí o mundo aí. O mundo anda na contramão. As pessoas que querem andar corretas, elas têm dificuldade, porque no mundo só vale o que está errado. Só vale as coisas erradas. Aí você escolhe, aí você decide, aí é a sua decisão. Com Jesus, o que é que acontece? Eu vou te mostrar o que acontece com Jesus e o que acontece com quem quer ficar no mundo. Porque um dia nós vamos comparecer perante Ele, quer queira, quer não. Com Jesus, Romanos 8, versículo 1. Com Jesus, observe o que acontece. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação para eles. Está na tela, está aí, está na Bíblia. E os que estão sem Jesus? A coisa é séria. Mateus capítulo 25, versículo 41. O próprio Senhor Jesus falando. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. O próprio Senhor Jesus falando. Então o rei Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque não quiseram Jesus. Rejeitaram Jesus. Escolheram os prazeres do mundo. Escolheram viver de acordo com sua vontade. E nós estamos vivendo uma época onde a gente está vendo as pessoas na contramão aí, vivendo do jeito que quer. Zomba de Deus, ridiculouras de Deus, zomba da igreja, zomba dos cristãos, zomba da palavra de Deus, não acreditam, não creem. Pode, vai acontecer o que com eles no final? Essa palavra de Jesus. Então Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esses anjos são os demônios que caíram, os demônios. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: eu quero Jesus. Eu quero
Jesus. Eu quero Jesus. Você. 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 Você está respondendo aí, onde você estiver. Você está respondendo quem é que você quer. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E essa decisão já foi feita há muitos e muitos anos atrás. Quer dizer que agora você é salvo. Quer dizer que agora quem entrega a vida a Jesus é salvo. Aí pode fazer o que quiser. Não. Se você pensa assim, você não entendeu nada do Evangelho. Se você entende assim ou pensa assim, você não entendeu nada do Evangelho. Eu vou resumir para que você possa entender. Quando a gente se converte de verdade, quando a gente entrega a nossa vida de fato, quando a gente é nova criatura, quando a gente nasce de novo, quando a gente é transformado pelo poder do Evangelho, a gente não pode mais viver pecando. Não é que não peca. Pecar é uma consequência. Pecar faz parte da natureza humana. Não pode viver pecando. 1 João 3, 9. Porque tem pessoas que não entendem o todo, aí acredita que agora, sendo assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é salvo, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você quer ser transformado? Você quer ser salvo? Você quer ter a vida eterna? J-E-S-U-S. Jesus é quem pode te salvar. Jesus é quem pode te salvar. Se renda a Ele. Faça dele, a partir de hoje, o Senhor da sua vida. Faça ele, a partir de hoje, o seu Salvador. Faça ele, a partir de hoje, o dono da sua vida. Diga: Jesus, a partir de agora eu vou procurar fazer a tua vontade. A partir de agora eu vou procurar viver de acordo com a tua vontade. E a vontade do Senhor está aqui, na sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu lar. E que você possa desfrutar da vida eterna em Jesus. Sem Ele, impossível. A Ele seja toda a glória.